Na noite de 12 de maio de 2018, a administradora Lorena Alves, de 35 anos, deixou um restaurante elegante no Rio de Janeiro ao lado do marido e desapareceu para sempre. Apesar de uma intensa investigação e do apelo desesperado da família, o caso parecia não ter solução. Por anos, sua família viveu com a angústia da incerteza, enquanto a versão oficial era de que Lorena simplesmente sumiu sem deixar rastros. Até que um detalhe esquecido naquela mesma noite, uma simples taça de vinho que permaneceu na mesa, mudou completamente o rumo das buscas. Um objeto que parecia inofensivo guardava a verdade sobre os últimos momentos de Lorena. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Lorena Alves, e como uma taça de cristal se tornou a testemunha silenciosa de um crime perfeitamente planejado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Era maio de 2018. A cidade era o Rio de Janeiro. A rotina da capital incluía jantares de negócios e eventos corporativos, especialmente em bairros como a Barra da Tijuca. Para Lorena Alves, de 35 anos, aquela noite se apresentava como mais um compromisso profissional ao lado do marido. Ele era Marcelo Alves, 42 anos, empresário do setor de tecnologia. Lorena, formada em administração, participava da gestão da empresa e era uma presença constante nos eventos. Era vista como uma mulher discreta e de poucas palavras em ambientes públicos. O local escolhido para o jantar era um restaurante na zona oeste da cidade. O estabelecimento era conhecido por sua adega de vinhos e pela vista para o mar. O ambiente era formal, frequentado por executivos e famílias de alto poder aquisitivo. As mesas eram próximas umas das outras e o local possuía um sistema interno de câmeras de segurança, um detalhe que se tornaria fundamental para a investigação. O casal chegou ao local no início da noite. O motivo, segundo Marcelo, era um encontro com um potencial investidor estrangeiro. A função de Lorena, conforme instruída por ele, era auxiliar na recepção do convidado e projetar a imagem de uma empresa familiar estável e bem-sucedida. Durante o jantar, o comportamento do casal foi observado por funcionários. Relatos posteriores indicaram que Marcelo Alves consumiu uma quantidade considerável de vinho. Lorena, por sua vez, manteve sua postura reservada e bebeu muito pouco. O suposto investidor completava a mesa. A conversa seguiu o roteiro esperado para um encontro de negócios. Nada naquela interação pareceu fora do comum para quem observava de fora. A noite transcorreu dentro da normalidade para um casal de empresários em um compromisso de trabalho. Perto da meia-noite, o jantar terminou. As imagens do circuito interno de segurança do restaurante registraram o momento em que Lorena e Marcelo se levantaram da mesa. Eles caminharam juntos em direção à saída e, em seguida, para o estacionamento. Foram as últimas imagens públicas de Lorena Alves. Para todos os efeitos, a noite havia terminado como tantas outras. Era um jantar de negócios que se encerrava e o casal voltava para casa. Depois daquela saída, Lorena Alves nunca mais foi vista. A manhã de 13 de maio de 2018 começou com uma quebra de rotina. A filha de Lorena, de 7 anos, esperava para ser levada à escola. Lorena não apareceu. A tarefa executada por ela diariamente não foi cumprida. As primeiras mensagens enviadas para seu celular não foram entregues. As ligações iam diretamente para a caixa postal. O aparelho estava desligado ou fora da área de cobertura. A ausência de comunicação acionou um alerta na família. A mãe de Lorena, Dona Terezinha, iniciou uma série de tentativas de contato ao longo da manhã. Nenhuma obteve sucesso. O comportamento era incompatível com os hábitos de Lorena, que mantinha comunicação constante com a família, especialmente em relação à filha. A preocupação aumentou com o passar das horas. Contatos foram feitos com amigas e outros parentes, mas ninguém tinha informações sobre seu paradeiro. O dia avançou sem qualquer notícia. A falta de contato, que inicialmente parecia um imprevisto, tornou-se um padrão alarmante. Lorena não compareceu a nenhum de seus compromissos. Sua ausência no ambiente de trabalho, a empresa que administrava com o marido, também foi notada. Ao final da tarde,
A família tomou a decisão de procurar as autoridades. Dirigiram-se a uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro para formalizar o que até então era uma suspeita. Um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado. Oficialmente, Lorena Alves estava desaparecida. A investigação policial teve início. Como marido, Marcelo Alves foi a primeira pessoa a prestar depoimento formal. Ele se apresentou na delegacia de forma voluntária, demonstrando cooperação com os investigadores. Seu relato sobre a noite do desaparecimento foi detalhado e cronológico. Marcelo afirmou que, após saírem do restaurante por volta da meia-noite, ele dirigiu o carro do casal diretamente para a residência deles, na Zona Sul. Segundo ele, Lorena entrou em casa enquanto ele permaneceu no veículo. Ele explicou que precisou sair imediatamente para resolver uma situação urgente da empresa. Um problema que exigia sua atenção pessoal naquela madrugada. Não forneceu detalhes específicos sobre a natureza do problema, citando apenas a necessidade de um deslocamento imprevisto. Disse ter retornado para casa horas depois, já na madrugada, e presumiu que Lorena já estivesse dormindo. Pela manhã, ao perceber que ela não estava no quarto, acreditou que ela poderia ter saído cedo para algum compromisso pessoal. Durante todo o depoimento, Marcelo manteve uma postura calma e respondeu a todas as perguntas sem hesitação. Ele se mostrou preocupado, mas controlado. Para a polícia, naquele momento, sua versão dos fatos era a única linha do tempo disponível sobre as últimas horas em que Lorena Alves foi vista. O depoimento foi registrado e se tornou a base inicial para a apuração dos fatos. Era uma narrativa coerente, mas que dependia inteiramente da palavra de uma única testemunha, o próprio Marcelo. O caso do desaparecimento de Lorena Alves foi transferido para a Delegacia de Homicídios da capital. A responsabilidade pela investigação foi designada à delegada Lígia Monteiro. Com a transferência, o protocolo de apuração tornou-se mais rigoroso. A delegada Monteiro adotou uma abordagem metódica, focada na coleta de provas materiais que pudessem confirmar ou refutar a versão apresentada por Marcelo Alves. A primeira ação da equipe foi requisitar formalmente as imagens de todos os sistemas de vigilância que pudessem ter registrado os movimentos do casal naquela noite. A solicitação incluiu as câmeras internas e externas do restaurante, do estacionamento e de vias públicas ao longo do trajeto, provável entre o estabelecimento e a residência da família. O objetivo era reconstruir a linha do tempo dos acontecimentos de forma independente do depoimento. A análise das gravações do restaurante confirmou a primeira parte da narrativa de Marcelo. As imagens mostravam o casal deixando o estabelecimento pouco antes da meia-noite. Eles caminhavam juntos em direção à saída, sem sinais aparentes de conflito ou coação. O registro do estacionamento também os mostrava entrando no mesmo veículo com Marcelo ao volante. Até aquele ponto, os fatos corroboravam a história. A investigação, então, avançou para as horas seguintes. A equipe de Monteiro coletou gravações de câmeras de segurança de trânsito, pedágios e estabelecimentos comerciais. Foi nesse ponto que a primeira inconsistência factual surgiu. As câmeras de trânsito registraram o veículo do casal circulando por diferentes pontos da cidade durante a madrugada. As imagens eram nítidas o suficiente para identificar o motorista. Era Marcelo, e ele estava sozinho no carro. O trajeto percorrido pelo veículo não era compatível com a alegação de um simples retorno para casa, seguido de uma saída de emergência. O carro foi visto em áreas afastadas e em horários que contradiziam a linha do tempo fornecida. Ele disse que deixou Lorena em casa antes de sair novamente. As imagens mostravam que, após o casal deixar o restaurante, o carro circulou por horas, sempre com um único ocupante. A versão de Marcelo Alves, antes a única referência sobre as últimas horas de Lorena, estava agora sob escrutínio. A investigação, que começou como um caso de desaparecimento, ganhava novos contornos. A delegada Lígia Monteiro tinha a primeira prova material de que o relato do marido não correspondia integralmente aos fatos registrados. A inconsistência no depoimento de Marcelo Alves levou a investigação para uma nova direção. Com a linha do tempo oficial em xeque,
a delegada Lígia Monteiro decidiu apurar a dinâmica privada do relacionamento do casal. A equipe de investigação passou a entrevistar familiares, amigos próximos e funcionários da empresa para construir um perfil mais preciso da vida de Lorena e Marcelo, para além da imagem pública que projetavam. O depoimento da mãe de Lorena, Dona Terezinha, foi fundamental para essa nova fase. Em sua oitiva, ela forneceu informações que contradiziam a aparência de um casamento estável. Dona Terezinha relatou que meses antes do desaparecimento, Lorena havia compartilhado com ela planos e preocupações sobre o futuro de seu casamento. A filha havia manifestado o desejo de se separar de Marcelo. Segundo o relato da mãe, Lorena tinha 2 medos principais que a impediam de tomar uma decisão definitiva. O primeiro era de ordem financeira e profissional. A empresa de tecnologia era um projeto construído pelo casal, e Lorena, como administradora, tinha um papel central. Ela temia que um processo de divórcio pudesse causar prejuízos significativos ao negócio e desestabilizar a estrutura que ajudou a erguer. O segundo medo era a possível reação de Marcelo. Lorena não sabia como ele aceitaria o fim do casamento e as consequências patrimoniais da separação. Ela expressou receio sobre a forma como ele lidaria com a divisão de bens e o controle da empresa. O relato de Dona Terezinha não foi um fato isolado. A polícia ouviu também amigas próximas de Lorena, que corroboraram a versão da mãe. Elas afirmaram que Lorena estava infeliz e considerava a separação há algum tempo. Descreveram uma mulher que se sentia presa a uma estrutura empresarial e familiar, com dificuldades para iniciar uma nova vida de forma independente. Essa nova linha de informação alterou a percepção do caso. A imagem pública de um casal de empresários bem-sucedido foi substituída pela realidade de uma relação em crise, marcada por tensão e medo. Para a delegada Lígia Monteiro e sua equipe, um possível motivo para o crime começava a se delinear. A hipótese de um crime aleatório, como um sequestro ou latrocínio, perdia força. O foco da investigação se concentrava cada vez mais em Marcelo Alves. Passaram-se semanas desde o desaparecimento de Lorena Alves. A investigação policial avançava lentamente, com o foco principal direcionado ao rastreamento do veículo de Marcelo. A equipe da delegada Lígia Monteiro se dedicava a analisar horas de gravações de segurança, mapeando o trajeto do carro e o tempo de permanência em cada local suspeito. A apuração sobre os motivos e a vida privada do casal continuava, mas faltava uma prova material que conectasse diretamente as suspeitas a um ato criminoso. O progresso era limitado e o caso corria o risco de se tornar mais um desaparecimento sem solução. Enquanto a polícia analisava rotas de veículos, a rotina no restaurante da Barra da Tijuca continuava. O estabelecimento mantinha seus procedimentos operacionais diários, que incluíam a limpeza e organização do salão e da cozinha após o expediente. Foi em meio a essa rotina que um objeto da noite do desaparecimento ressurgiu. Durante a limpeza da mesa ocupada pelo casal, um garçom, sobrecarregado pela movimentação do final de noite, cometeu um pequeno erro. Ao recolher os pratos e talheres, ele deixou uma única taça de vinho na bandeja de retorno, que foi levada para a área de lavagem. A taça, que pertencia a Lorena e estava quase cheia, seguiu o fluxo normal. Foi esvaziada e colocada na máquina de lavar louças industrial junto com centenas de outros itens. Após o ciclo de lavagem e secagem, um funcionário responsável pela organização notou um defeito. Havia um leve risco no cristal, quase imperceptível. Seguindo o protocolo de qualidade do restaurante, que prezava pela perfeição de seus utensílios, a taça foi separada para descarte ou para ser reavaliada pela gerência. Não foi devolvida ao estoque principal com as demais. Ficou em uma prateleira separada na área de serviço, um item defeituoso aguardando uma decisão administrativa. A existência da taça permaneceu desconhecida para a investigação por semanas. Foi durante uma nova rodada de diligências de rotina que a delegada Lígia Monteiro enviou uma equipe de volta ao restaurante. O objetivo era reentrevistar funcionários em busca de qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido nos primeiros depoimentos.
Durante uma conversa com o gerente do estabelecimento, um dos investigadores perguntou sobre os procedimentos de limpeza e se algum objeto daquela noite havia sido guardado ou descartado de forma incomum. O gerente, então, lembrou-se da taça de cristal que havia sido separada por causa do risco. Ele levou os policiais até a área de serviço e mostrou o objeto. Para a equipe, era apenas mais uma taça. No entanto, o procedimento padrão da investigação exigia a coleta de qualquer item que pudesse, remotamente, ter ligação com a vítima ou o suspeito. A delegada foi imediatamente notificada. Mesmo lavada e sem vestígios visíveis, a possibilidade de que a taça pudesse conter alguma informação residual era uma hipótese que precisava ser verificada. A taça, um objeto que deveria ter sido reintegrado ao estoque, foi oficialmente apreendida. Ela se tornou a peça central de uma nova linha de investigação, uma testemunha silenciosa que aguardava a ciência para revelar o que aconteceu naquela mesa. A taça foi encaminhada para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, no centro do Rio de Janeiro. A responsabilidade pela análise coube à perita química doutora Helena Brito, uma especialista em toxicologia forense. O objeto chegou ao laboratório lacrado, acompanhado de um relatório da delegada Lígia Monteiro, que detalhava a relevância da peça para o caso do desaparecimento de Lorena Alves. O desafio técnico era considerável. O objeto havia sido submetido a um ciclo de lavagem industrial, com água em alta temperatura e detergentes potentes. Aparentemente, qualquer vestígio do conteúdo original teria sido completamente eliminado da superfície. Doutora Brito, no entanto, baseou seu trabalho em uma premissa técnica estabelecida. O cristal, embora pareça liso a olho nu, possui uma superfície com microfissuras e porosidades. Essas imperfeições microscópicas, inerentes ao material, têm a capacidade de reter moléculas de substâncias líquidas. O processo de lavagem remove a maior parte dos resíduos, mas nem sempre consegue penetrar e limpar essas cavidades minúsculas. A análise se concentraria na possibilidade de que traços químicos tivessem permanecido aprisionados nessas estruturas. O procedimento de análise foi meticuloso e seguiu um protocolo rigoroso para evitar contaminação. A equipe da Dr. Brito utilizou solventes específicos para lavar a superfície interna da taça em um ambiente controlado. O líquido resultante desse processo foi cuidadosamente coletado em um recipiente estéril. O objetivo era dissolver e capturar quaisquer resíduos químicos que pudessem ter ficado retidos nas microfissuras do cristal. Cada etapa foi documentada e fotografada, garantindo a cadeia de custódia da prova. O material coletado, uma amostra líquida de poucos mililitros, foi então preparado para a análise instrumental. Ele foi submetido a um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massa. Este é um equipamento de alta precisão, capaz de separar e identificar a composição molecular de uma amostra, mesmo em concentrações muito baixas. O aparelho funciona em duas etapas. Primeiro, separa os diferentes componentes químicos da amostra. Em seguida, mede a massa de cada componente, gerando um gráfico que funciona como uma assinatura única para cada substância. A equipe do laboratório iniciou os testes. A amostra foi injetada no equipamento. Os resultados seriam comparados com uma extensa biblioteca de compostos químicos, incluindo medicamentos, toxinas e outras substâncias de interesse forense. A análise levaria horas para ser concluída. A delegada Lígia Monteiro e sua equipe aguardavam o laudo. O futuro da investigação sobre o desaparecimento de Lorena Alves dependia do que a ciência pudesse extrair do silêncio daquela taça de vinho. A análise no Instituto de Criminalística foi concluída. O laudo técnico foi finalizado pela equipe da doutora Helena Brito e enviado diretamente para a mesa da delegada Lígia Monteiro. O documento continha os resultados dos testes realizados na amostra extraída da taça de vinho. A leitura do relatório representou o ponto de virada definitivo na investigação sobre o desaparecimento de Lorena Alves. O resultado confirmava a presença de uma substância estranha ao vinho.
A análise cromatográfica identificou os componentes moleculares de um sedativo potente, de uso controlado e vendido apenas sob prescrição médica. A perícia foi além da simples identificação. A análise quantitativa indicou uma concentração elevada do medicamento nos resíduos. A dosagem era muito superior à recomendada para qualquer uso terapêutico ou tratamento controlado. Não era uma dose para acalmar, era uma dose para incapacitar. A conclusão da perícia era inequívoca. Lorena Alves ingeriu o medicamento sem seu conhecimento, misturado à sua bebida. Ela foi dopada durante o jantar, no ambiente público e movimentado do restaurante. A taça usada por Marcelo, que também havia sido analisada por protocolo, continha apenas vestígios de vinho comum. A substância estava presente unicamente na taça que pertencera a Lorena. Esta revelação alterou fundamentalmente o curso do inquérito. A hipótese de um sequestro realizado por desconhecidos, após a saída do restaurante, perdeu força de maneira drástica. Um crime de oportunidade, como um roubo seguido de sequestro, não seria compatível com o ato de sedar a vítima previamente, dentro de um estabelecimento seguro. O ato de dopar a vítima indicava planejamento, acesso à substância e proximidade. O crime, segundo a nova linha de investigação, começou dentro do restaurante, na mesa do jantar. A taça de vinho, antes um item esquecido e quase descartado, transformou-se na principal prova material do caso. Ela provava que Lorena saiu do local em estado de vulnerabilidade induzida, com suas capacidades físicas e mentais comprometidas. A investigação agora tinha uma certeza baseada em evidência científica. O responsável pelo desaparecimento de Lorena Alves esteve sentado àquela mesa. Com o nome do sedativo confirmado pelo laudo, a delegada Lígia Monteiro iniciou uma nova linha de apuração. A tarefa agora era descobrir a origem do medicamento e como ele chegou à taça de Lorena. A investigação passou a cruzar o nome da substância com bancos de dados do sistema de saúde e registros de farmácias. O objetivo era encontrar uma ligação entre o medicamento e as pessoas envolvidas no caso, principalmente Marcelo Alves. A busca nos sistemas de prescrição médica produziu um resultado direto. O nome de Marcelo Alves apareceu em um dos registros, não como paciente, mas como responsável. A investigação descobriu que ele era o tutor legal de um parente idoso da família. Este parente possuía uma receita médica ativa e contínua para o sedativo exato encontrado nos resíduos da taça. A prescrição era para o medicamento em formato de comprimidos. Como responsável legal, Marcelo tinha autorização para retirar a medicação na farmácia em nome do parente. Registros farmacêuticos confirmaram que ele havia feito retiradas recentes do medicamento, semanas antes do desaparecimento de Lorena. A conexão estava estabelecida. Marcelo Alves não apenas esteve com a vítima na noite do crime, ele também tinha acesso direto e documentado à substância usada para dopá-la. A peça que faltava no quebra-cabeça foi encontrada. A investigação agora tinha a prova do meio utilizado no crime e a ligação desse meio com o principal suspeito. A linha que conectava a taça a Marcelo não era mais apenas circunstancial, baseada em sua presença no local. Era uma linha direta, sustentada por registros oficiais. Ele tinha o acesso, a oportunidade e, segundo a apuração sobre o casamento, o motivo. A investigação avançava para sua fase conclusiva. A descoberta do sedativo mudou a forma como a polícia via as provas já existentes. As horas de gravação do circuito interno do restaurante, que antes serviam apenas para estabelecer uma linha do tempo, foram reavaliadas sob um novo critério. A equipe da delegada Lígia Monteiro não procurava mais apenas por movimentações, mas por um ato específico, o momento em que a substância poderia ter sido administrada ou o momento em que Lorena foi coagida a beber. Os investigadores revisaram as imagens em câmera lenta, focando exclusivamente na mesa do casal. A qualidade da gravação, embora não fosse de alta definição, permitia a observação de gestos e interações. Foi nessa análise detalhada que um comportamento de Marcelo Alves, antes considerado irrelevante,
ganhou destaque. Em vários momentos perto do final do jantar, as câmeras registraram Marcelo gesticulando em direção à taça de Lorena. Ele se inclinava sobre a mesa, falava de forma enfática e apontava para a bebida dela. A imagem mais clara mostrava Marcelo empurrando levemente a base da taça na direção da esposa. A leitura labial não era possível, mas a insistência em seus gestos era evidente. A polícia cruzou essa observação com o depoimento inicial de um dos garçons, que mencionou ter ouvido Marcelo dizer à esposa para que tomasse pelo menos metade do vinho antes que eles fossem embora. Na primeira oitiva, o comentário pareceu um gesto social comum. Agora, era uma evidência de coação. Para corroborar a análise das imagens, os investigadores ouviram novamente o sommelier do restaurante, Renato. Ele foi questionado especificamente sobre a disposição das taças e o consumo de bebidas na mesa. Renato confirmou sem hesitação qual taça pertencia a cada pessoa, com base na ordem em que serviu o vinho. Ele também reiterou sua observação inicial. Lorena Alves quase não tocou em sua bebida durante toda a noite. Segundo ele, a taça permaneceu praticamente cheia até o momento em que o casal se preparou para sair. A combinação das provas era conclusiva. As imagens mostravam a insistência de Marcelo. O depoimento do sommelier confirmava a resistência de Lorena em beber. O laudo pericial provava que a bebida estava adulterada. A interação na mesa não era mais um simples diálogo de fim de jantar. Para a investigação, as câmeras haviam registrado a etapa final da execução de um plano. A insistência de Marcelo, antes interpretada como um gesto social, foi reclassificada como o ato de garantir que a vítima ingerisse o sedativo. Com a prova da sedação estabelecida, a delegada Lígia Monteiro concentrou a investigação no álibi de Marcelo Alves. A versão de que ele deixou Lorena em casa e saiu para uma emergência de trabalho já estava enfraquecida. Agora, o objetivo era provar com dados que essa versão era falsa. A equipe de investigação se dedicou a reconstruir o trajeto exato do veículo do casal durante a madrugada do dia 13 de maio de 2018. Para isso, utilizaram um método de rastreamento digital, cruzando informações de múltiplas fontes. O trabalho começou com a solicitação de registros de todos os pórticos de pedágio eletrônico e praças de pedágio manual nas saídas e entradas da cidade. Em seguida, foram requisitadas as imagens de câmeras de segurança do Centro de Operações Rio, que monitora o trânsito em vias expressas e avenidas principais. A investigação também obteve, por meio de mandados judiciais, acesso a gravações de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, condomínios e postos de gasolina localizados em rotas estratégicas. Cada registro de vídeo e cada passagem por um sensor eletrônico foi catalogado por horário e localização. A análise dos dados revelou uma rota que não correspondia em nada à narrativa de Marcelo. Após sair do restaurante na Barra da Tijuca, o veículo não seguiu o trajeto direto para a residência do casal, na Zona Sul. Em vez disso, o carro foi registrado seguindo na direção oposta, em direção a áreas mais afastadas e com menos movimento da Zona Oeste. O sistema de monitoramento de tráfego capturou o veículo em vias que levavam a regiões de reserva ambiental e praias desertas durante a noite. O primeiro ponto de interesse para os investigadores foi uma parada prolongada. O carro foi visto passando por uma câmera em uma avenida de acesso a uma área de Restinga. O próximo registro do mesmo veículo ocorreu em uma câmera a poucos quilômetros de distância, mas com um intervalo de tempo de quase 2 horas. O deslocamento entre os dois pontos em velocidade normal não levaria mais do que 10 minutos. O sistema registrou uma lacuna de tempo de mais de 1 hora e 40 minutos, durante a qual o veículo esteve parado em um local ermo, sem cobertura de câmeras. A parada ocorreu em uma área conhecida por ter pouca iluminação e acesso à vegetação densa. Após essa primeira parada, o trajeto do carro continuou de forma errática. As câmeras registraram o veículo circulando por vias secundárias, novamente na Zona Oeste, antes de seguir para uma segunda parada significativa. Desta vez, o carro foi localizado próximo a um canal, em uma rua sem saída
e com poucas residências. A permanência no local foi de aproximadamente 50 minutos também durante a madrugada. A localização não possuía qualquer ligação com as atividades da empresa de Marcelo ou com endereços de clientes e fornecedores. A alegação de uma situação urgente da empresa foi investigada em paralelo. A polícia verificou que não houve nenhum chamado de emergência nos sistemas da empresa naquela noite. Nenhum funcionário foi contatado para resolver problemas técnicos. Nenhuma reunião foi confirmada. Os locais onde o carro de Marcelo permaneceu parado não tinham relação com qualquer endereço comercial. A narrativa do compromisso de trabalho foi, portanto, desmentida pelos fatos. Ele não estava resolvendo um problema da empresa. Ele estava em locais isolados, por longos períodos, durante a madrugada em que sua esposa desapareceu. O veículo só foi registrado retornando à Zona Sul em direção à residência do casal nas primeiras horas da manhã, pouco antes do amanhecer. O rastro eletrônico deixado pelo carro durante aquela noite criou uma linha do tempo alternativa e factual. Essa nova cronologia, construída com base em dados de GPS e imagens, substituiu a versão verbal de Marcelo Alves. O álibi dele não era mais apenas suspeito, estava objetivamente destruído. O trajeto percorrido e as paradas inexplicadas se tornaram uma peça central na acusação, indicando que, após dopar Lorena, Marcelo a levou para um destino desconhecido. Com o álibi de Marcelo Alves desconstruído pelos dados de rastreamento, a investigação da delegada Lígia Monteiro avançou para a próxima fase, a determinação do motivo do crime. O foco se voltou para as finanças do casal e da empresa de tecnologia que administravam juntos. Peritos contábeis foram acionados para analisar balanços, extratos bancários e contratos sociais. A análise cobriu o período anterior e, crucialmente, as semanas posteriores ao desaparecimento de Lorena. Os registros revelaram uma série de movimentações financeiras iniciadas por Marcelo poucos dias após registrar o desaparecimento da esposa. Grandes quantias de dinheiro foram transferidas de contas conjuntas para contas de sua titularidade exclusiva. Houve também a alteração de documentos societários. Marcelo se movimentou para consolidar o controle total sobre a empresa, removendo poderes administrativos que antes eram de Lorena. Ele iniciou negociações para a venda de ativos, que, segundo depoimentos de funcionários, Lorena se opunha a vender. Essas ações eram a materialização exata dos medos que Lorena havia confidenciado à sua mãe e amigas. Ela temia as consequências patrimoniais de uma separação. A investigação demonstrou que, com a ausência dela, Marcelo executou exatamente o que um divórcio litigioso o impediria de fazer: assumir o controle absoluto do patrimônio construído pelo casal. As movimentações financeiras não eram compatíveis com a conduta de um marido buscando pela esposa desaparecida, mas sim com a de um empresário consolidando poder após a saída de um sócio. Para a polícia, o quadro se tornou claro. O crime não foi motivado por um conflito passional súbito, mas por um cálculo financeiro. A separação representaria uma divisão de bens e a possível perda de controle sobre a empresa. O desaparecimento de Lorena, por outro lado, eliminava o obstáculo. A violência patrimonial, o medo de perder status e capital, foi consolidada como a principal linha de motivação para o crime. Lorena Alves não era apenas uma esposa, era uma sócia. Sua remoção da equação resolveu um problema empresarial para Marcelo. A ausência do corpo de Lorena Alves representava um obstáculo legal. Sem a prova material da morte, o caso foi tecnicamente mantido como desaparecimento suspeito. A investigação policial havia construído uma linha de raciocínio sólida, mas a falta do elemento final, a vítima, impedia a classificação imediata do crime como homicídio. Esta condição criava um desafio para o sistema de justiça, pois a ausência de um corpo frequentemente dificulta a obtenção de uma condenação. Apesar dessa limitação, o Ministério Público do Rio de Janeiro analisou o conjunto de provas reunidas pela delegada Lígia Monteiro. A promotoria concluiu que as evidências circunstanciais, quando interligadas, eram fortes o suficiente para sustentar uma acusação formal de assassinato. A decisão foi de oferecer a denúncia
com base na combinação de múltiplos indícios que, juntos, apontavam para uma única conclusão lógica. A base da acusação foi construída sobre 4 pilares principais. O primeiro era a prova pericial da taça de vinho, que confirmava a sedação da vítima com uma substância de uso controlado. O segundo era a conexão direta de Marcelo Alves com o medicamento, comprovada por receitas e registros farmacêuticos. O terceiro pilar era a desconstrução completa do seu álibi, demonstrada pelo rastreamento do veículo, que registrou paradas em locais ermos e um trajeto incompatível com sua versão dos fatos. O quarto e último pilar era o motivo financeiro, evidenciado pelas movimentações bancárias e societárias realizadas por ele logo após o desaparecimento de Lorena. Para a promotoria, a soma das evidências formava uma narrativa coesa e sem lacunas. A argumentação era de que cada prova, isoladamente, poderia ser contestada, mas a convergência de todas elas eliminava a possibilidade de coincidência ou de uma explicação alternativa. Com base nesse entendimento, o Ministério Público denunciou formalmente Marcelo Alves por homicídio qualificado. As qualificadoras incluíam o uso de veneno ou outro meio insidioso, no caso o sedativo, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava sob efeito da substância. O processo judicial foi iniciado. Marcelo Alves passou a responder à acusação em liberdade vigiada, sujeito a medidas cautelares que restringiam sua movimentação e exigiam comparecimento periódico à justiça. A ausência do corpo continuava sendo o principal argumento de sua defesa. Enquanto isso, a família de Lorena Alves, liderada por sua mãe, Dona Terezinha, iniciou uma luta paralela nos tribunais. O objetivo deles era garantir que o caso fosse levado ao tribunal do júri, onde cidadãos comuns decidiriam sobre a culpa ou inocência do acusado. A batalha legal se concentrava em provar que o conjunto de indícios era suficiente para justificar um julgamento por crime contra a vida, mesmo sem a localização do corpo de Lorena. O caso se tornou um exemplo da capacidade da justiça de prosseguir com uma acusação de homicídio baseada unicamente em provas indiretas e tecnologia. O desaparecimento de Lorena Alves teve repercussão além do processo criminal. O caso gerou debates públicos sobre temas que, até então, eram discutidos de forma restrita. A história expôs a vulnerabilidade de mulheres em contextos empresariais e familiares, trazendo à tona discussões sobre segurança, autonomia financeira e violência patrimonial. O principal debate se concentrou na situação de mulheres que trabalham em empresas administradas pelos maridos. A condição de Lorena, presa a um casamento por medo de prejuízos financeiros e profissionais, foi identificada como uma realidade comum a muitas outras. O termo violência patrimonial ganhou destaque na imprensa e em discussões jurídicas. O caso demonstrou como a dependência financeira pode se tornar uma ferramenta de controle e um fator de risco em um relacionamento abusivo. Outro ponto que ganhou notoriedade foi o método utilizado no crime. A sedação de vítimas em ambientes de lazer, como bares e restaurantes, passou a ser noticiada com mais frequência pela mídia. O caso de Lorena serviu como um alerta sobre a facilidade com que substâncias químicas podem ser usadas para incapacitar uma pessoa em um local público, mesmo sob o olhar de dezenas de testemunhas. A percepção de segurança em ambientes sociais foi questionada. A reação da sociedade civil foi prática. Associações de empresárias e grupos de apoio a mulheres passaram a incluir o tema em suas pautas. Foram criados programas de orientação sobre a importância de contratos claros, divisão de bens formalizada e protocolos de segurança pessoal. A recomendação era que a participação em empresas familiares fosse sempre amparada por instrumentos legais que garantissem a autonomia e a proteção patrimonial da mulher, independentemente do estado civil. Com o tempo, o nome de Lorena Alves se tornou um símbolo. Sua história passou a ser citada em debates sobre a necessidade de identificar sinais de perigo em situações aparentemente normais, como jantares de negócios ou eventos corporativos. O caso deixou uma lição. Um compromisso profissional pode, em certas circunstâncias,
esconder riscos que não estão na pauta da reunião. A história de Lorena é lembrada como um exemplo da necessidade de levar a sério os sinais de medo e coação, mesmo quando eles se apresentam em um ambiente elegante e formal. A história do desaparecimento de Lorena Alves se resume a um objeto: uma taça de vinho. Ela estava sobre uma mesa em um restaurante na Barra da Tijuca. Fez parte de um jantar de negócios. Deveria ter sido lavada e devolvida ao estoque, como todas as outras. Um erro de procedimento e um defeito no cristal alteraram seu destino. A taça foi separada. Semanas depois, foi encontrada pela polícia. Mesmo após a lavagem, a perícia técnica conseguiu extrair a verdade de suas microfissuras. O resultado foi a prova de um plano. A taça continha um sedativo em alta dosagem. O que parecia ser um brinde de negócios era, na verdade, o início de um crime. Aquele objeto, esquecido em uma bandeja, tornou-se o símbolo de um plano executado em um ambiente público. A prova silenciosa de que a noite de Lorena Alves não terminou quando ela deixou o restaurante. A taça vazia guarda a resposta sobre como o crime começou. O corpo de Lorena, que responderia como ele terminou, permanece desaparecido. O caso deixa uma pergunta central. Quantas vezes um brinde ao sucesso esconde, no fundo da taça, a decisão de eliminar alguém que interfere nesse sucesso? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.